Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Paiva. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os operadores que nós temos no Looker Studio. E se você não sabe, nós temos os operadores aritméticos, operadores de comparação e os operadores lógicos. E eu tenho certeza que em algum momento aí do seu projeto você vai precisar utilizar eles, porque eles são muito úteis quando a gente precisa criar alguma fórmula para trazer o valor que a gente precisa, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando essa base aqui de exemplo. Eu vou deixar no link da descrição. É só você clicar no link, vir aqui em arquivo e fazer uma cópia para você conseguir utilizar aí no seu Looker Studio. E aqui é uma base bem simples, tá, pessoal? Só para a gente fazer a aula de hoje, nós temos aqui a coluna de cores e tamanho e as colunas dos meses com os valores dos itens vendidos. Então, imagina que cada linha dessa aqui é um item e aqui nós temos as quantidades vendidas, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro operador. O nosso primeiro operador vai ser você clicando no botão de se inscrever no canal para não perder a série de vídeos que eu estou fazendo sobre Looker Studio. Então aqui já tem muita aula já. Eu até agradeço vocês pelos comentários, são muitos comentários bons aí que eu estou lendo e respondendo todos. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e se o vídeo te ajudar, deixa também um gostei que me ajuda bastante, beleza? Então, agora de verdade, vamos começar aqui. O primeiro tipo de operador que nós temos são os aritméticos, que como você está vendo aqui é bem simples, né? É a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu vou abrir aqui o menu de editar para a gente já começar a fazer alguns exemplos. Então, você primeiro vai importar a sua base. Aqui eu já importei. Se você não sabe, então veja a aula para iniciantes. Vou deixar aí no card do vídeo. E aqui nós vamos adicionar uma tabela. Então, adicionar um gráfico, tabela. Vou colocar aqui um pouquinho embaixo. E para o nosso exemplo, eu vou puxar aqui a coluna de cores e a coluna dos meses, tá? Para a gente fazer o nosso primeiro exemplo. Deixa eu aumentar um pouco aqui o texto para ficar melhor para vocês. Pronto, e agora eu também vou tirar essa métrica de record count. E aqui eu quero puxar na dimensão a nossa coluna cores e nas métricas eu vou puxar os meses de fevereiro, março e abril. Então você pode fazer a mesma coisa aí. Beleza, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui como primeiro exemplo? Os operadores eles servem para a gente utilizar nos campos calculados, que também já foi uma aula que eu expliquei aqui no canal. Vou deixar aí no card da descrição se você ainda não viu, tá? Então, o que a gente vai fazer para esse exemplo é criar uma nova métrica e criar aqui um novo campo calculado. Então, esse é o campo onde a gente faz as fórmulas e onde a gente utiliza esses operadores aqui, tá? Então, como primeiro exemplo, vou colocar aqui exemplo 1, a gente vai utilizar esses operadores aqui aritméticos. Então, por exemplo, imagina que eu quero somar as colunas fevereiro, março e abril para ver ali a quantidade total que foi vendida de cada cor. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos aqui na nossa fórmula. Primeiro, eu preciso fazer um sum, né, que é somar todos os valores da coluna que eu quero. Então, eu vou colocar aqui um sum fevereiro, certo? E quando eu faço um sum, o que que ele está fazendo? Ele está vindo aqui na base de dados e pegando todos esses valores aqui e somando, tá? A gente precisa fazer isso. Que é basicamente o que ele já está fazendo aqui na nossa coluninha. Só que aqui ele está agrupando por cor, né? Ele está somando e agrupando por cada cor. Então, aqui na nossa forma, a gente também precisa fazer isso, tá? A gente vai somar aqui fevereiro e agora eu quero somar com os valores de março. Como que eu faço isso? A gente vai utilizar o operador de adição, que é o símbolo do mais. Então, a gente colocou mais aqui e vai somar agora com a coluna de março. Então, a soma da coluna também de março, certo? E eu também posso agora fazer outra adição, que é o nosso operador aritmético, com a coluna de abril. Então eu digito abril e agora ele vai somar todas as três colunas. Vamos aplicar aqui. E pronto, se a gente abrir, nós temos aqui a soma das três colunas que a gente colocou ali na fórmula, certo? E pessoal, lembrando, aqui eu vou fazer exemplos bem básicos, tá? Só para você entender a utilização desses operadores, mas já vai pensando aí como que você vai aplicar no seu projeto, beleza?
Bom, agora, pessoal, se eu quiser, eu posso modificar para qualquer operador que eu quiser aqui. Então, imagina que eu vou aqui editar o nosso exemplo. Imagina que eu quero primeiro subtrair fevereiro com março e depois eu quero multiplicar pelo número de abril. Eu também consigo. Então, coloquei aqui uma subtração e uma multiplicação. Se eu colocar aqui em aplicar, ele vai fazer essa continha para a gente. E também, pessoal, eu consigo fazer essa operação com números, né, sem ser aqui outra coluna. Por exemplo, se eu quiser pegar a coluna de abril e multiplicar por 1000, eu só digito aqui o valor 1000 e coloco em aplicar. Então ele já pegou aqui ó, a nossa coluna de fevereiro e multiplicou por 1000. E aqui eu posso fazer qualquer conta que eu quiser, posso misturar qualquer operador que eu quiser para chegar no valor que eu preciso. Muito fácil nesses operadores aritméticos. Agora nós vamos para os operadores de comparação. Então aqui a gente tem o igual, diferente, maior, maior igual, menor e menor igual. E onde a gente pode estar utilizando eles aqui, né? Vamos fazer aqui o nosso exemplo também. Então, deixa eu tirar aqui essas colunas de abril e março. A gente não vai utilizar agora, certo? Então aqui a gente tem as cores e tem aqui o mês de fevereiro. E eu vou também tirar aqui o nosso exemplo que a gente fez agora. Então aqui agora eu tenho a coluna cores e fevereiro e eu vou vir aqui em adicionar uma dimensão para esse nosso exemplo. Então, vou adicionar uma dimensão, vou criar um campo calculado. Então aqui eu vou colocar também exemplo 2. Agora, pessoal, imagina o seguinte cenário. Quando aparecer aqui na minha tabela a cor laranja, eu quero que apareça uma coluna falando que está aprovado. Se for uma cor diferente de laranja, eu quero que esteja reprovado, tá? Só como exemplo. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando os nossos operadores de comparação. Então aqui a gente vai na nossa fórmula e vamos utilizar a função do if, que é o se. Então, se a minha coluna cores ela for igual, então aqui está o nosso operador de comparação. Se for igual a laranja, a gente coloca entre aspas porque é um texto. Se for igual a laranja, vou colocar vírgula e depois da vírgula eu vou colocar o resultado verdadeiro dessa condição. Então, se for laranja, eu quero que venha aprovado. E se não for laranja, se for diferente de laranja, eu quero que venha não aprovado. Certo? Então, essa é a nossa formulinha. Se a cor for igual a laranja, vem aprovado. Se não for, vai vir não aprovado. E vamos aqui aplicar para ver como que ficou. Então, ó, pessoal, vocês estão vendo que funcionou direitinho, né? Aqui laranja veio aprovado e vermelho, azul e amarelo, que é diferente de laranja, veio não aprovado. Então, esse é um exemplo bem básico de como que a gente utiliza aqui o nosso operador de comparação igual. Então, a gente pode fazer agora a mesma coisa com o operador diferente. Se eu vier aqui no nosso exemplo 2 e trocar esse sinal de igual, colocar exclamação igual, que é o símbolo de diferente, e aplicar, ele vai estar falando o que para mim? Se a cor for diferente de laranja, vai vir como aprovado. Se for diferente disso aqui, vai vir não aprovado. Então, vamos aplicar. Ó, agora foi ao contrário. Então, se era diferente de laranja, ele vem aprovado. Então, vermelho, azul e amarelo aprovado. E laranja, ele veio não aprovado. Certo? Bem fácil, né, pessoal? E como que a gente utiliza esses aqui de baixo agora? O maior até o menor igual. Agora, para esse nosso outro exemplo, imagine o seguinte cenário. Eu quero que ele analise aqui a nossa tabela e que os valores acima de 300, aqui em fevereiro, ele venha com uma coluninha escrito aqui enviar. Se foi abaixo de 300, eu quero que ele venha uma coluna escrito não enviar. Como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai comparar aqui números, a gente vai vir aqui em métrica, adicionar uma nova métrica e um novo campo. E aqui a gente vai utilizar os nossos operadores de comparação também. Então eu vou colocar aqui, ó, if, que foi a função que a gente viu, se a coluna fevereiro, certo? Se a coluna fevereiro ela for menor
Então, a gente vai utilizar o símbolo de comparação menor. Se for menor ou igual a 300, então a gente põe aqui o valor de 300. E lembrando, pessoal, aqui a gente precisa colocar também a soma da coluna, tá? Porque a gente está comparando toda a soma que está aqui. Lembra, né, que essa tabela ela sempre faz a soma da coluna inteira, tá? Então a gente sempre tem que lembrar de utilizar o sum aqui também. Então, se a soma ali de fevereiro for menor do que 300, então a gente vai colocar aqui não enviar. E se for ao contrário, né, se for maior que 300, eu quero que coloque enviar. Então vamos colocar aqui exemplo 3 e aplicar. Então vamos abrir aqui. Então, pessoal, ó, o que está menor de 300, que era a cor laranja, ele escreveu aqui não enviar. E o resto que está maior que 300, ele colocou enviar. Então, a gente utilizou aqui o nosso operador de comparação. E a gente pode utilizar cada um deles aqui também para a situação que a gente precisar. Então, se eu colocar aqui maior ou igual, então maior ou igual a 300, ele vai colocar aqui a não enviar. E se for ao contrário disso, vai ser enviar. Então, vocês estão vendo aqui. Esses três aqui são maior que 300, então a posição verdadeira aqui é não enviar. E quando foi menor que 300, foi a posição negativa dessa condição. Então aqui ele colocou como enviar na cor laranja. Lembrando, pessoal, a gente pode utilizar a quantidade de operadores que a gente precisar numa mesma fórmula, tá? Então depende muito do valor que você quer construir. Então, como exemplo básico, eu acredito que deu para vocês entenderem como que a gente utiliza esses símbolos. E agora a gente vai ver os operadores lógicos, que vai ser também uma mistura desses operadores de comparação. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Eu vou tirar aqui as nossas coluninhas do exemplo 3 e também do exemplo 2, certo? E vou adicionar aqui na dimensão a nossa coluna tamanho. Então, agora a gente tem as cores, o tamanho e o mês de fevereiro. Agora, pessoal, imagina a seguinte situação. Quando aqui na minha tabela a cor for laranja e o tamanho for G, eu quero que esse produto esteja como aprovado. Se vier ao contrário disso, eu não quero que ele seja aprovado, certo? Só o nosso exemplo aqui. Então, laranja e G, aprovado. Se for diferente disso, não aprovado. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar utilizar os nossos operadores lógicos aqui, que é o AND, que é uma operação onde eu coloco uma condição e também outra condição. O OR, quando pode ser uma condição ou outra, tanto faz. E aqui temos também o SNU, que é o vazio, o IN e o NOT, que eu vou explicar daqui a pouquinho também. Então, para a gente fazer essa nossa primeira condição, a gente vai utilizar aqui o nosso operador lógico AND, certo? Então, vamos colocar aqui na dimensão uma nova dimensão, criar um novo campo. Vou colocar aqui como exemplo. E aqui, pessoal, lembra da nossa condição, né? Eu quero que seja laranja e tamanho G para ele ser aprovado. Então, como que a gente coloca isso daqui? Vamos começar com o if. Esse if aqui é só uma fórmula para a gente usar nesse exemplo, mas a gente poderia também estar utilizando outras fórmulas como case when e algumas outras, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que vocês já sabem, né, como que a gente faz isso. Quando, né, se a nossa coluna cores for igual a laranja, então aqui a gente já está utilizando um operador de comparação igual. Então, quando a cor for igual a laranja, e também eu quero que o tamanho seja G, né? A cor tem que ser laranja, o tamanho tem que ser G. Então, a gente vai utilizar o nosso operador AND, operador lógico. Então, a gente vai colocar aqui logo em seguida, ó, AND. Então, quando a cor for igual a laranja e também o tamanho for igual a G, então eu coloco entre aspas também. Então, pessoal, quando eu utilizo esse AND aqui, a minha fórmula tem que ser obrigada a cumprir essa condição
e essa condição aqui do lado, certo? Então aqui eu vou colocar uma vírgula, vou dar um enter aqui para ficar mais para baixo, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, se for verdadeiro essa condição, eu quero que seja aprovado. Vou colocar outra vírgula aqui, que é a questão negativa. Então, se não for essas condições que eu coloquei, não vai ser aprovado. Beleza? Então, vamos aplicar aqui. E olha lá, pessoal. Aqui, ó, laranja tamanho G foi aprovado e o resto que não condiz com essas condições não foram aprovados. Então, vocês estão vendo que obrigatoriamente ele teve que escolher o laranja e o G porque a gente utilizou o AND. E se a gente utilizasse o OR, como que ficaria, né? Então, vamos aqui no nosso exemplo e vamos trocar aqui por OR. Então, o que que a gente está dizendo aqui? Eu quero que na minha condição a coluna cores ela seja igual a laranja, ou também pode ser a coluna tamanho igual a G. Então ele pode cumprir ou essa condição ou essa. Ele não é obrigado a cumprir as duas, igual o AND, certo? Então se a gente colocar aqui em aplicar, ó, vocês vão ver que aqui ó, tem tamanho G, então ele obedeceu uma das condições, que é essa daqui, ficou aprovado. Aqui na de baixo é vermelho e vazio, então não tem nenhuma dessas condições, então ficou não aprovado. Ó, aqui tem G também, então foi aprovado e também tem laranja. Aqui é tamanho P, mas ele foi aprovado porque aqui tem laranja também, certo? Então deu para entender, né? Ele aqui vê uma das condições e se bater, ele retorna o valor positivo para a gente. Agora, vocês lembram que na nossa base tinha alguns campos vazios, né, pessoal? Então temos esse aqui, esse daqui, esse daqui. E aqui na nossa tabela ele está mostrando como null, né? Null ele significa vazio. Agora imagina a condição que se o tamanho vier null, eu quero colocar ele como não enviar, tá? Então se o tamanho estiver vazio aqui, eu não quero enviar ele. Como que a gente classifica aqui uma nova coluninha com essas condições? A gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui para começar do início. Vamos colocar uma condição if, certo? Vamos abrir aqui o parênteses. E a nossa condição vai ser quando a coluna tamanho ela for vazia, certo? E como que a gente utiliza o vazio? É na nossa condição is null, certo? Que é o nosso operador lógico. Então a gente vai escrever aqui, ó, quando a coluna tamanho for vazio, né? Tamanho is null, eu vou colocar aqui uma vírgula. O retorno positivo dela vai ser não enviar, certo? Porque se a coluna tamanho for vazio, eu não quero enviar. Agora, se for ao contrário disso daqui, se não for vazio, eu vou colocar como enviar. Então, pessoal, esse operador aqui, ele compara se a célula está vazia ou não. Então, a gente consegue aplicar aqui e ele mostra para a gente, ó, quando o tamanho vem vazio, ele vem aqui como não enviar. E se ele vem aqui com tamanho, ele coloca como enviar, certo? Então aqui também está não enviar e aqui também está não enviar. Então a gente utilizou aqui o nosso operador lógico is null. E agora, se a gente quisesse fazer ao contrário, pessoal, a gente também consegue utilizando aqui o not. Então, se a gente for no nosso exemplo de novo, vou editar aqui, eu vou colocar aqui, ó, se a coluna tamanho não for vazia, então vou colocar aqui, ó, is not null, que foi o contrário do que a gente fez. Se ela não for vazia, eu quero que envie. Agora, se for ao contrário, né? Se ela for vazia, eu quero que não envie. Não enviar. Opa. Não enviar. Vamos aplicar aqui. E aqui ele deu o mesmo resultado para a gente. Então, quando não for vazio, né? Ele vai vir aqui e enviar. E quando for vazio, ele não vai enviar, certo? Então a gente pode utilizar aqui o is null ou is not null. E agora nós vamos ver o nosso último operador lógico, que é o in, certo? Então aqui, pessoal, eu vou tirar novamente os nossos exemplos, tá?
Eu vou tirar aqui a coluninha de fevereiro também. E vou tirar esse aqui, exemplo 1. Vou deixar só as cores e o tamanho. Então, imagina o cenário agora, pessoal, que eu quero falar que foi aprovado quando a cor tiver laranja ou amarelo. Se eu tiver a cor laranja e amarelo aqui, eu quero que venha uma coluninha falando que foi aprovado. Se não for nenhuma dessas duas cores, vai ser reprovado. E como que a gente pode fazer isso de uma outra maneira também, utilizando o in? Vai ser o seguinte: vamos aqui adicionar uma nova dimensão, criar um novo campo. Vou escrever aqui exemplo. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui o if novamente, que é a nossa função que estamos utilizando para fazer os nossos exemplos. Então, se a coluna cores, nós escolhemos a cor vermelho e azul, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, a coluna cores, quando tiver a cor vermelho ou azul. Então, quando cores estiver dentro, né? A gente meio que traduz assim, da cor vermelho, vírgula, azul. Então, o que que ele está falando para mim? Quando a cor vermelho ou azul estiver aqui na coluna de cores, então eu quero que ele me traga aqui aprovado. E se não tiver nessa condição, vai trazer reprovado. Então, se a gente colocar aqui um aplicar, ele vai trazer aqui para a gente, ó, quando a cor é vermelha, está sendo aprovado. Quando a cor for azul, também está sendo aprovado e o resto está sendo reprovado. Então, para que serve, pessoal, essa função in? É quando a gente tem, né, vários tipos de textos ali que a gente quer puxar para essa nossa condição. Então, eu poderia colocar quantas eu quisesse aqui. Então, por exemplo, tem vermelho e azul, poderia também adicionar aqui o laranja. Então, ele vai comparar cada texto que eu colocar aqui dentro para ver se ele está dentro dessa coluninha de cores. E da mesma forma que eu posso utilizar o not também. Então, eu posso falar aqui, caso na coluna cores não esteja nessas cores aqui, vermelho, azul e laranja, ele faça aqui para mim aprovado, e se não condizer com essa condição, vai ser reprovado. Então, a gente pode também utilizar o not para fazer a condição inversa que a gente tinha feito. E aí você é livre para utilizar quantos operadores você quiser numa mesma fórmula. Depende muito aí do que você precisa trazer para o seu projeto e para a sua conta. E a aula de hoje foi isso, pessoal, muito tranquilo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, me ajuda demais a sua inscrição. E deixa também a sua sugestão nos comentários, que eu sempre leio todos e respondo todos também. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima aula. Valeu, pessoal!